Tamar, ela escapa da morte porque ela tinha tomado posse do penhor que era do seu sogro. Ela tinha em mãos o cajado dele, o selo e o lenço. E falaram para Judá, que era sogro de Tamar, que ela tinha adulterado e que ela também estava pejada do adultério. E só que Judá não sabia que Tamar estava grávida dele, que ele que tinha engravidado a sua nora. Só que ele não sabia disso. Mas como assim? É verdade. A Bíblia fala essa história, que Tamar estava grávida de Judá, seu sogro, e ele não sabia. Pois bem, quando ele descobre que Tamar tinha adulterado e que estava pejada do adultério, ele disse para as pessoas que tinham denunciado ela: tira ela para fora para que ela seja queimada. Era a sentença da mulher que traísse o marido naquele tempo. Só que quando Tamar estava ali próxima ali de ser queimada, ela leva o penhor. O penhor salvou ela. E ela leva o cajado, o lenço e o selo do seu sogro. E ela entrega para Judá, que estava lá também presente para queimá-la. E ela disse: do varão que estou pejada é esse lenço, é esse cajado, é esse selo. E entregou nas mãos do seu sogro e disse para Judá: tu conhece de quem é isso? E a Bíblia diz que quando Judá ele vê aquilo e que reconheceu que era dele, ele disse para ela: mais justa é ela do que eu, porque eu não tenho dado meu filho Selá como esposo. Você conhecia essa história? Se você conhecia, deixa aqui nos comentários. Se você também não conhecia a história de Tamar com Judá, o seu sogro, também deixa aqui. Já aproveite e deixe um like para ajudar esse canal, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Pois bem, essa história ela está registrada no livro de Gênesis, capítulo 38 em diante. Se você quiser depois conferir isso lá, ler a palavra de Deus, que é muito importante para a sua vida. Então, a Bíblia diz que Judá tinha 3 filhos homens. O nome do primeiro era o nome do segundo era Onã, e o nome do terceiro, que era o mais novo, que era Selá. Esse que ele cita lá quando ela estava para ser queimada. A Bíblia diz que Judá toma Tamar para ser esposa do seu filho primogênito. Só que o seu filho primogênito, ele era mau aos olhos do Senhor. A Bíblia não conta o que ele fazia, só diz que ele era mau aos olhos do Senhor e por esse motivo Deus mata que era o filho primogênito. Então Judá pega o segundo filho dele, que era Onã, e dá também como esposo para Tamar, para que ele viesse suscitar semente para o falecido, que era porque não tinha deixado nem um filho, nem uma semente. E Onã, quando ele tomou Tamar como esposa, olha o que ele fazia. A Bíblia diz que todas as vezes que ele mantinha relações sexuais com Tamar, ele derramava fora, né? Ele não ejaculava, né, dentro de Tamar, ele derramava fora. A Bíblia diz isso, a história conta isso. E por esse motivo também Deus mata Onã, porque aquilo que ele fazia não agradava a Deus. Pois bem, e agora Judá, ele tem mais um filho, que era o menor, que era Selá. Só que Judá ficou com medo de dar Selá para Tamar como esposo, porque ele tinha medo que Selá viesse morrer também. E ele disse para Tamar: fica na casa do teu pai, viúva, até o meu filho Selá ficar homem. Depois que ele crescer, eu te darei ele como esposo. Pois bem, Tamar, ela aceitou, ela foi para a casa do pai dela e ela ficou ali viúva por muito tempo. Só que Judá,
ele não cumpriu a palavra que tinha prometido para Tamar, que daria o seu filho mais novo como esposo para ela. E ela estava lá esperando na casa do seu pai, né, como viúva, né, converte de viúva lá. E então Judá não cumpre essa palavra. E a Bíblia diz que Judá, a sua esposa, também morre. E ele passa ali o tempo do seu luto. Depois do luto, ele resolve ir na cidade de Tina, tosquear suas ovelhas. E Tamar fica sabendo que o seu sogro ia na cidade de Tina para tosquear suas ovelhas. E o que ela faz? Ela arma uma emboscada para o seu sogro. Olha o que ela faz. A Bíblia diz que ela tira a veste de viuvez dela, ela coloca ali um véu sobre o seu rosto, fica toda produzida e vai lá para o caminho aonde o seu sogro ia passar, que era o caminho onde ficava duas fontes, e Tamar ficou aguardando o seu sogro passar por ali. Quando o seu sogro chegou naquele lugar, que ele avistou Tamar, ele teve ela como uma prostituta. Ele não sabia que era Tamar, a sua nora que estava ali. Ele achava que era uma prostituta. E a Bíblia diz que ele desejou manter relações com Tamar, que para ele era uma prostituta. E ela disse, tudo bem, mas qual é o meu pagamento? O que você vai me dar pelos meus serviços, né? Serviço da prostituta? E ele disse, no momento eu não tenho nada, mas eu vou mandar um cabrito para ti, porque ele estava indo tosquear as ovelhas dele. E ela disse, tudo bem, eu aceito essa proposta, mas eu preciso de um penhor para garantir que você vai mandar o cabrito para mim. É aí que entra o penhor, presta atenção. E a Bíblia diz que ele disse, mas que penhor eu vou te dar? E ela disse, me dá o teu selo, o teu lenço e o teu cajado. E a Bíblia diz que Judá, ele consentiu em dar aquilo para Tamar. E ele deu, e ele disse que ia mandar um cabrito para ela. E ele entrou a ela, e depois que ele foi para lá, para tosquear suas ovelhas, ele manda o cabrito pelas mãos do seu amigo adulamita, chamado Ira, que levasse o cabrito para a prostituta que estava no caminho. Só que quando Ira chega lá, Tamar não estava mais lá, porque ela não era uma prostituta, né? E a Bíblia diz que ele pergunta, o amigo de Judá pergunta ali na região, entre os moradores, perguntando, cadê a prostituta que estava no caminho? E todos falaram, nunca houve prostituta aqui, nunca houve prostituta nesse caminho. E ele volta e fala para Judá, dizendo que não tinha encontrado. Pois bem, e por isso ficou. E a Bíblia diz que depois de 3 meses, falaram para Judá que Tamar estava grávida. Olha aí, que Tamar tinha adulterado e ela estava pejada do adultério. E Judá, o que Judá faz? Judá disse, então mata ela, tira ela de entre os seus pais, da casa do seu pai, e taca fogo nela. Era a sentença da mulher que traía o marido, e o marido nem estava vivo, né? Mas ela tinha uma ligação com a família de Judá, que ela não podia ali casar, ela não podia, né, ter outro homem, enquanto não tivesse o aval ali de Judá, que seu filho não quisesse ela, que era o mais novo. Então, a Bíblia diz que quando tiraram Tamar para ser queimada, ela apresenta o seu penhor diante do seu sogro. E ela diz assim para o seu sogro, do varão que estou pejada é esse selo, esse lenço e esse cajado. Você conhece? E a Bíblia diz que quando Judá, ele pega aquilo ali, que ele vê que era dele, porque tinha a marca de Judá ali, e ele diz, mais justa é Tamar do que eu, porque eu não tenho dado meu filho Selá como esposo. Olha, agora ele vê a situação, porque ele não tinha cumprido a sua palavra. Então, se Tamar ficasse ali esperando, ela ia morrer viúva e nunca ia casar, ia ficar naquela situação. Você sabia que um dos filhos de Tamar, porque ela ficou grávida de gêmeos, parece na genealogia de Jesus?
Está escrito lá na genealogia de Jesus, um dos filhos de Tamar, que foi Pérez. Louvado seja o nome do Senhor. Que história extraordinária. Pois bem, e o que podemos aprender com esta palavra tão estranha, podemos dizer, que aconteceu lá na vida de Judá com Tamar? Sabia que também Deus nos deu um penhor que é a garantia da nossa salvação? Você sabia disso? Está escrito, registrado também na Bíblia, no livro de Efésios. Depois você também pode ver isso lá, pode analisar esse capítulo, esse versículo, que está no livro de Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. Eu vou ler aqui rapidinho para que você possa entender que Deus também nos deu um penhor, que é a garantia da nossa salvação. Eu vou ler aqui a parte B do versículo 13, que diz assim: foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha aí, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é o nosso penhor hoje também, para que você possa garantir a sua salvação, para que você possa estar preparado para aquele grande dia que é a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Você precisa ter o Espírito Santo na sua vida, ter o fruto do Espírito Santo na sua vida. A Bíblia diz que ele intercede por nós diante de Deus. E a Bíblia também que ele diz que ele tem ciúme de nós, que nós não devemos traí-lo com ninguém. Então o Espírito Santo do Senhor é que sela o cristão na presença de Deus. Sem o Espírito Santo não há salvação para você e nem para mim. Ele é a garantia da sua salvação. Então tome posse do penhor de Deus, que é o Espírito Santo. Não deixe que ele saia da sua vida. Como Davi falou para Deus em oração: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus é a nossa garantia de salvação. Você sabia disso? Está escrito aqui na palavra. Ele faz parte da Trindade de Deus. Ele é Deus também. E ele habita entre nós, foi derramado entre nós. Jesus, mandou ele que viesse à terra para nos ajudar, para nos conduzir, para nos livrar da justiça, do juízo, da condenação. Ele tem feito esse trabalho. Então você precisa tomar posse do penhor de Deus, tomar posse do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque ele é a garantia da sua salvação. Sabe que Judá falou? Queima ela, porque ela adulterou. E a Bíblia diz que Deus virá com seu juízo, não mais com água, mas sim com fogo, ardendo essa terra. O juízo de Deus, a justiça de Deus, mas ele deu para o homem uma garantia de salvação, que é o Espírito Santo, que é o penhor de Deus para levar o homem para a sua eternidade. É isso que fará com que o homem escape da ira de Deus, do juízo de Deus sobre o pecado do homem. Então tome posse, meu amado irmão, minha amada irmã, tome posse do Espírito Santo, zele por ele, não deixe que ele saia da sua vida, não entristeça o Espírito Santo, porque se ele sair da sua vida, não tem salvação. Não há salvação sem o Espírito Santo, não há. Ele faz parte disso. Então fale com ele, ore com ele, ele seja o Senhor da sua vida todos os dias, porque ele te guiará até a eternidade de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa encher o seu ser, o seu coração, a sua vida até
a volta de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.